Vamos continuar a exposição nos Cânticos de Romagem. Abra a sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128, leremos agora. Eu estou com a versão Nova Almeida atualizada. Ela é mais clara na sua gramática. Salmo 128 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoada o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra. Nós necessitamos do Senhor para compreendê-la. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, com cada um aqui que ouve agora, Senhor, a exposição dela. Que o Senhor me use com poder e graça, e que aquilo que vier de mim, que o Senhor assim iniba, que as pessoas percebam, mas que somente o Senhor seja exaltado, que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos no 9º Salmo de Romagem, Salmo de Romaria, Salmo de Peregrinação. Esses salmos também são chamados de Cântico dos Degraus. Hoje nós estamos vendo o Salmo 128. Esses salmos são aqueles que os peregrinos cantavam enquanto caminhavam de todo Israel para Jerusalém para celebrar as 3 festas que Deus mesmo havia estabelecido, aquelas festas anuais. Ali em Jerusalém eles teriam momentos de adoração, de sacrifício, de apresentar suas ofertas e também de comunhão com o povo de Deus. São salmos que também poderiam ter sido cantados dentro de Jerusalém, provavelmente até mesmo no templo, entrando no templo. O fato é que esses salmos são canções maravilhosas que nos ensinam muitas coisas. Estes salmos se aplicam também a nós hoje, porque nós precisamos lembrar que nós, o povo de Deus, ainda somos peregrinos nessa terra caída rumo a Jerusalém celestial. Pois bem, para a gente entender este salmo, eu queria que você mantivesse aí os olhos atentos à sua Bíblia. Nós precisamos entender o contexto cultural onde ele foi escrito. Nós precisamos entender que uma vida feliz naquela época, para o povo de Deus, para um homem israelita, significava, em primeiro lugar, adorar Jeová, também ter sustento vindo de um trabalho digno, de uma vida próspera, também ter uma família, uma esposa piedosa e muitos filhos, ter muitos anos de vida. Longevidade era uma busca, era uma grande bênção, e fazer parte do povo de Deus, ou seja, uma vida em comunidade, uma vida em Israel. Agora, o curioso é que nos nossos dias, uma vida feliz também se baseia nesses pilares. Uma vida próspera, um trabalho prazeroso que dê uma boa condição de vida material, longevidade, ou por acaso alguém quer morrer cedo? Claro que não. Uma família, e mesmo nos modelos distintos do modelo bíblico, as pessoas ainda querem constituir famílias. Agora, é verdade que nem todos se casarão e constituirão família. Eu vou falar um pouco mais disso à frente. Também fazer parte de uma comunidade, de um país próspero e pacífico, e também, acima de tudo, ter um Deus. E mesmo que haja uma recusa social nos nossos dias, a semente da religião, como Calvino dizia, ela está no coração do homem. Por isso que, quando nós não adoramos a Trindade, surge a idolatria. Todos adoram a algum Deus, mesmo que seja a si mesmo. Esse ideal de vida é dado por Deus, conforme nós vimos no domingo passado, aprendendo com o Salmo 127. E ele é experimentado quando se teme a Deus. Nessa noite nós vamos ver essa máxima.
temor e felicidade. Nós vamos ver 3 aspectos. O primeiro dele é que o homem temente a Deus. Versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui está estabelecido o princípio geral da felicidade. A palavra aqui é bem-aventurado, que em algumas versões é traduzido por feliz, mas não é a felicidade humana, um bem-estar simples ou uma alegria apenas. Ela é uma felicidade plena. A palavra aqui usada para bem-aventurado traduz essa ideia de uma felicidade plena em todas as áreas da vida, a iniciar pela relação com Deus da aliança. Agora, como viver essa felicidade? E é isso que nós vamos observar aqui. Feliz é aquele que, 3 pontinhos, e o salmista usa 2 princípios para explicar isso. Ele usa o princípio da reverência e o princípio da obediência. Em primeiro lugar, o princípio da reverência, aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Temer não é ter medo. É bem verdade que Deus, o Santo, 3 vezes Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, é óbvio que gera medo sim nas pessoas, mas não é disso que o salmista está falando. Temer aqui é algo que vai além, é um amor profundamente respeitoso. Eu diria assim, é um amor de mãos dadas com o respeito. Deus é digno de louvor, honra e adoração, a Bíblia fala isso claramente. Mas nem toda pessoa vê Deus assim, nem mesmo se sujeita a isso. Por isso, porém, isso não muda a realidade do temor de Deus. A ideia é que devemos temer a Deus. E o texto de Provérbios, por exemplo, é riquíssimo nisso. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E no mesmo livro, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O temor passa pela intelectualidade e não só pelo sentimento. Mas o salmista também diz que feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. E aqui está o segundo princípio, o princípio da obediência. Andar nos caminhos é viver conforme a vontade de Deus expressa na sua palavra. Esse conceito ele está nos textos de Provérbios, por exemplo, que acabamos de ler. Alguém temente, alguém reverente, é alguém obediente à palavra. E mais uma vez, os incrédulos não se sujeitam a isso. Mas o próprio Senhor Jesus mostrou isso. Por exemplo, quando ensinava aos seus discípulos, uma pessoa se aproximou dele e disse que queria segui-lo. Isso está lá em João capítulo 15, versículos 14 e 15. E o Senhor Jesus responde o quê? Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Curioso isso, que Jesus reconhece que algumas pessoas são amigas dele, porém os amigos do Senhor cumpre a palavra do Senhor. Essa mesma relação entre reverência e obediência, ela também está relacionada com conhecimento. Ou seja, reverência e obediência a Deus é o caminho da felicidade. Agora, como que a gente vê a prova dessa tese? Versículos 2 a 4 vão nos mostrar isso. As bênçãos de Deus que alegram o homem temente a Deus. Aquelas pessoas que são tementes a Deus são abençoadas pelo Senhor. Versículo 4, eu vou trazer para frente o versículo 4, que ele diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista escreve numa ordem e ele conclui com o versículo 4, mostrando que uma pessoa que faz aquilo, ou que tem aquilo que ele acabou de dizer, é um homem abençoado. E quais são essas bênçãos então? E as bênçãos estão descritas aí nos versículos 2 e 3. E são duas: a bênção do trabalho e a bênção da família. Em primeiro lugar, versículo 2, a bênção do trabalho.
Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. O trabalho digno e honesto promove o sustento e por isso é fonte de alegria para o povo de Deus. Um homem temente, ele desfruta do seu trabalho. É engraçado, é importante a gente lembrar disso, que como a gente consegue se alegrar com o trabalho que lá em Gênesis capítulo 3 foi dito que se tornou maldito sobre toda a criação e sobre o homem e a mulher, o trabalho passou a ser penoso. Porém, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, até mesmo isso, até o trabalho que aparentemente seria penoso, ele agora se torna em uma bênção. E é óbvio que não há alegria em se beneficiar com o fruto da injustiça, com roubo, com corrupção, enfim, com abuso, com exploração. Ninguém deve se alegrar com isso. E nós entendemos também que, como nós falamos domingo passado, é bom olharmos para os erros de Salomão, não é? Salomão, por exemplo, foi um homem rico, próspero, poderoso, conhecido além das fronteiras, não é? Ele usufruía de prazeres diversos, mas ao final da vida ele conclui que sem Deus tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Eu te estimulo nesse período de quarentena a ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber bem isso, não é? Mas a segunda bênção é a bênção da família, versículos 3 e 4. E o salmista faz uma analogia com duas plantas valiosíssimas para Israel, ou em Israel, a videira e a oliveira. Em primeiro lugar, versículo 3, ele mostra que uma esposa piedosa é uma bênção. Ele vai mostrar que há um deleite na vida conjugal. Ele cita aqui, por exemplo, no interior da sua casa. Essa é uma expressão que muitos intérpretes e historiadores entendem que era um cômodo na intimidade do lar, mais para dentro do lar, que era um cômodo onde a esposa tinha o seu espaço particular. Ali era um espaço de privacidade dela, não é? Eu diria que hoje poderia ser o closet, não é? Que ninguém deve entrar no closet de uma mulher. Mas o salmista está dizendo que ali, uma esposa que tem isso, que vive no coração da casa, é uma esposa frutífera. E aí ele usa então o primeiro exemplo. Ele cita a videira frutífera, uva e vinho, dois elementos daquela cultura muito importante. Por exemplo, tanto uva quanto vinho são símbolos que são usados várias vezes nas Escrituras. Por exemplo, eles são símbolo de frutificação, multiplicação, como nós acabamos de ver agora. Também significa encanto nupcial. Cantares capítulo 7, versículos 8 e 9 mostra que um casal alinhado no deleite da sua vida conjugal é uma analogia também com vinho. E também é símbolo de festividade. Juízes 9, 13 vai mostrar isso. Ou seja, uma esposa satisfeita com a vida conjugal e familiar é uma bênção. E aqui eu volto a um ponto que eu mencionei agora há pouco. Casamento não é obrigatório. Casamento é uma bênção, sem sombra de dúvida, mas não é para todas as pessoas. É para a maioria delas, provavelmente, não é? Mas tem muita gente que ainda insiste em buscar por um casamento onde depois vai ser um mau marido ou uma má esposa dentro de casa. Tem gente que não nasceu para isso, não é? Uma pessoa dessa, ela pode ser bênção ainda dentro da família, por exemplo, a família da fé. Você pode ser um solteirão, uma solteirona, e isso não é problema algum, embora a sociedade jogue peso sobre o ombro dessas pessoas, mas a pessoa podia ser assim, sem se casar, e ainda assim ser uma bênção na família da fé. Nunca vai existir um momento onde não se tenha família. Todo crente tem uma grande família, a família da fé. Mas uma segunda bênção, ainda no versículo 3, são os filhos. Filhos piedosos são bênçãos, são deleite para os pais. O texto aqui fala da oliveira, azeite, azeitona e azeite.
Agora, olha a expressão que ele usa, ele fala dos rebentos da oliveira, ou seja, os brotinhos que surgem na planta. A ideia aqui dos brotos é uma promessa da perpetuidade da família. Quem tem filhos são aqueles brotos que vão crescer e vão continuar dando mais frutos. Isso é impressionante ele usar essa figura. Agora, ele usa ainda um detalhe que ele diz que essas oliveiras, elas estão ao redor da mesa daquele homem. É óbvio que as oliveiras não eram plantadas ao redor da casa, não, elas tinham uma plantação, inclusive precisa ser um campo bem aberto, mas aqui a ideia é de que os filhos estão sempre presentes junto aos pais, e isso é uma bênção. Como nós vimos no Salmo passado, no Salmo 127, ali fica claro também que filhos são bênçãos do Senhor. O texto diz que é o galardão do pai, ou seja, é o prêmio, é a honra, é a glória na vida de um pai e de uma mãe. Calvino comenta um detalhe importante, que é mais gratificante, olha que contraste, é mais gratificante a falta de filhos do que deixar um bom número deles em circunstâncias de privação. É claro, nós não estamos estimulando as pessoas a terem um monte de filhos e não conseguir cuidar deles. É óbvio que não. Mas o detalhe é que nos nossos dias, muitos estão vivendo o contrário da instrução da palavra do Senhor. E isso não é por conta de que os filhos passarão privação. Pelo contrário, é porque não querem, são pais que não querem se privar de supérfluos e de regalias particulares. E por isso eles deixam de ter filhos. Mas o fato é que filhos são bênção do Senhor. E aqui então a gente conclui esse ponto observando que o trabalho produtivo e uma família são bênçãos de Deus. São bênçãos para aqueles que temem a Deus. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui o salmista orando a Deus. Uma oração de um homem temente. Ora, um homem abençoado por Deus, ele quer que o povo também seja abençoado por Deus. E ele começa então dizendo que o Senhor o abençoe. E aí ele mostra a ideia de mais uma pessoa, começando do indivíduo até a nação, que o Senhor abençoe em todo o tempo. Então, por exemplo, versículo 5, ele diz que o Senhor o abençoe desde Sião. Sião é o monte onde Jerusalém foi construída. Ali é um símbolo de Deus. Muitas vezes quando a Bíblia no Antigo Testamento se refere a Sião, ela está fazendo uma comparação com o próprio Deus. O Deus da aliança que se mostra em Sião. Esse Deus é aquele para o qual o salmista está pedindo que abençoe cada uma dessas pessoas. Mas ainda no versículo 5 ele diz que essas pessoas vejam a prosperidade de Jerusalém. Ora, Jerusalém é onde as famílias se reúnem para adorar a Deus. Que essa bênção, ela seja contínua. Há uma noção aqui de longevidade, ou seja, para que as pessoas possam ter uma vida longa e possam ver Jerusalém sendo continuamente abençoada. Ou seja, para que toda a vida, durante toda a vida, a comunidade seja abençoada por Deus. Mas ainda no versículo 6, nós temos uma expressão muito importante, que ele diz que essa pessoa veja os filhos dos seus filhos. Mais uma vez a noção da perpetuidade do povo de Deus. Aqui, fatalmente, há a lembrança que a aliança que foi feita com Abrão seria extensiva a toda a sua descendência. O judeu queria isso, queria que toda a sua descendência continuasse sendo abençoado por Deus, continuasse fazendo parte do povo de Deus. E ele conclui então o versículo 6 dizendo: haja paz sobre Israel. Aqui, paz é uma palavra que muito brasileiro gosta de usar, shalom. Mas a tradução de shalom não é exclusivamente paz no sentido de ausência de conflito.
É um conceito que para o judeu é muito importante, que ele é um conceito muito mais amplo. Ele fala tanto de saúde quanto de bem-estar completo e de prosperidade. Então, o que o salmista está dizendo aqui, Israel inteiro seja abençoado por Deus, que seja próspero e que essa bênção continue de geração a geração. Ok, olhamos para o texto então. Agora, o que tem a ver esse texto comigo e com você hoje, em pleno 2020? Vamos olhar isso. Em primeiro lugar, os que temem e andam nos caminhos do Senhor são abençoados sim. Com uma vida alegre, com uma prosperidade pessoal, uma prosperidade familiar, uma prosperidade comunitária. Porém, há uma confusão nos nossos dias sobre ser rico. As pessoas acreditam que, e aliás, até um grupo, infelizmente, de cristãos ensinam isso, que riqueza é sinal da bênção de Deus. Não, é possível que alguém, mesmo materialmente pobre, ainda experimente das riquezas de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar disso, que as pessoas, o povo de Deus, continua sim sendo abençoado por Deus. Tá, mas aí você pode falar aqui, ok, pastor, mas muitos incrédulos também experimentam de uma vida alegre, próspera, longeva. Qual a diferença então? Bom, em primeiro lugar, precisamos lembrar que a graça comum de Deus alcança a todos. Deus, na sua infinita misericórdia, a sua graça maravilhosa, a sua graça comum, alcança a todos. Por exemplo, o sol nasce para todos, não é uma expressão conhecida? Não nasce só para crente, isso é bênção. Deus sim, as pessoas se beneficiam da bondade de Deus, mas a diferença começa quando a gente observa, por exemplo, onde está o coração do crente e onde está o coração do incrédulo. O crente deve viver uma vida cheia de contentamento. Isso é bênção de Deus. Provérbios 30, 8 e 9, ele tem uma das orações que eu mais gosto nas Escrituras. Ele diz assim: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me pão que me for necessário, para não acontecer que eu, estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios cita isso, e o Senhor Jesus lá na frente, muitos séculos depois, na oração que ele nos ensina, chamada oração dominical, ele vai dizer o quê? Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia. Essa é uma bênção de Deus. Nós somos abençoados quando reconhecemos que Deus cuida de nós dia após dia. Outra coisa, qual é a prioridade do crente e qual a prioridade do incrédulo? Nós sabemos que essas coisas boas, riquezas, recursos, casa, família, filhos, tudo isso é muito bom, mas que esse não é o alvo do crente. Isso não é isso que nós almejamos em primeiro lugar. Pelo contrário, fazer parte do povo de Deus e ter a certeza da vida eterna, essas são melhores bênçãos. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que esses cânticos, esses salmos, eles estão sendo cantados, entoados durante a romagem, durante a peregrinação, e eles sempre se lembram que os peregrinos não se esqueciam que a vida é passageira. E nós não podemos esquecer. Nós vivemos aqui como peregrinos, numa vida passageira. Nós entendemos que ter a Cristo como Senhor é a melhor coisa que existe. Não há algo superior a isso, ser chamado de filhos de Deus. Mas um outro aspecto que eu quero chamar a atenção: as provações solidificam o caráter e a fé dos crentes. Recursos materiais, essas bênçãos todas, família, filhos, enfim, tudo isso é muito bom, porém nós podemos nos confundir com elas mesmas. E nós percebemos isso quando elas são tiradas de nós. Quando se perde um filho, quando se perde uma esposa,
quando se perde os bens, quando se perde o emprego, quando se passa por uma crise como nós estamos vivendo, nós descobrimos ali a diferença do coração do crente. É claro que crentes passam por provações, é claro que isso é assim. A questão é como nós passamos por isso. Jó experimentou o que é perder tudo, nós lemos isso ainda há pouco na leitura responsiva. Agora, mesmo em meio à escassez absoluta, quando Jó perdeu tudo, Jó declara o quê? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz que Jó não pecou, mesmo perdendo todas as coisas, porque o seu coração não estava naquilo. O seu coração estava em primeiro lugar no Senhor. O apóstolo Paulo nos instrui muito bem sobre isso, lá em Filipenses capítulo 4. Por exemplo, Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse último versículo é muito mal interpretado. As pessoas dizem: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas sim. Posso ter muito e posso não ter nada. Posso ter uma vida próspera, posso ter uma vida miserável. Mesmo assim, eu consigo passar por tudo isso, porque eu estou naquele que me fortalece. E é curioso, meus irmãos, que Cristo sabia muito bem o que é isso. Quando um homem procura Cristo querendo segui-lo, não, eu estou com o Senhor, pode contar comigo, eu vou aonde o Senhor for. O Senhor Jesus diz o quê? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 20. Então veja, o Senhor Jesus não escondeu que nós podemos passar por dificuldades, mas Ele também disse que Ele cuida de nós. E eu concluo então este texto, esta exposição, com algumas informações que devem ficar na nossa memória. Primeiro, como é feliz o que teme ao Senhor e os que andam nos seus caminhos. Quem faz isso é um bem-aventurado. Em segundo lugar, nós experimentamos bênçãos pessoais, familiares, comunitárias durante a peregrinação. Deus é bom. Deus tem sustentado o seu povo. Eu me recordei quando eu estava preparando esse sermão de uma região aqui de Brasília, uma região bem pobre, nós não temos favela no sentido literal, mas temos regiões muito pobres. E uma senhora se converte ali. Era uma jovem senhora com 4 filhos, um marido alcoólatra. Ela tinha passado pelas drogas, já tinha tentado suicídio, mas então essa mulher conhece o Senhor e é alcançada pelo Senhor, e agora ela é uma crente, agora ela crê no Senhor Jesus. E é impressionante como a vida dessa mulher mudou. Em primeiro lugar, ela não saiu de onde ela morava, mas aquele casebre de madeirite, super descuidado, os filhos super desleixados, super maltratados, agora passou a ter uma nova perspectiva. Agora ela começou a perceber que Deus é bom e agora ela começa a cuidar de si mesma. De repente você começa a ver os filhos dela vir à igreja calçados, vestidos. E não importa o padrão da roupa, mas ela agora estava cuidando dos seus filhos e ela agora também passa a cuidar do seu marido. E a gente vê a evolução da vida daquela mulher. E eu te mostro uma mulher que não tinha instrução acadêmica, agora ela passa a trabalhar, passa a ter prazer no trabalho, passa a servir ao Senhor, passa a ter uma família próspera. É essa a noção que nós não podemos esquecer. Então o Senhor sim nos abençoa de forma pessoal, familiar e comunitária durante a nossa peregrinação. E eu quero usar o momento atual para mostrar que o coronavírus está mostrando na dor para muitas pessoas o que é viver uma vida infrutífera pessoalmente, uma vida infrutífera em família e uma vida infrutífera em sociedade. Tudo isso fora da dependência de Deus.
Mas ainda eu termino lembrando que mesmo que nós não experimentemos plenamente todas as bênçãos de Deus, na glória eterna o povo de Deus estará na presença de Cristo. E o texto de Apocalipse deixa muito claro que lá não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá pecado, não haverá doenças, não haverá vírus, isolamento, nada disso será mais real. E isso sim é uma bênção que nós não podemos esquecer. Que a nossa oração seja para que o nosso coração seja renovado com essa palavra e que outros tantos neste país conheçam tal mensagem de esperança e que assim ele também experimente as bênçãos de Deus individualmente, na família, e que nós tenhamos um país próspero para a glória de Deus. Paz sobre o Brasil. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui gratos pelo privilégio que temos no nosso país de termos liberdade para cultuar ao Senhor. Somos gratos que, mesmo em meio a essa situação que estamos vivendo aqui, nós podemos nos reunir, ainda que virtualmente, para ouvirmos da Tua Palavra. Ó Deus, obrigado por tudo isso e te pedimos que seja o Teu Santo Espírito a falar ao nosso coração por meio